Hello students! Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to one more class with your teacher. Let's go! Galera, se você está com a sua apostila física, você pode abrir aqui na página 20. E se você está comigo acompanhando na apostila digital, por favor, clique no link abaixo aí na descrição do vídeo, ok? Eu sei que quem vive de passado é museu, mas para a gente poder estudar da melhor forma, aprender o nosso inglês da melhor maneira possível, a gente vai precisar voltar lá no nosso passado, falar de passado, falar das coisas que nós, fazíamos no passadinho. E para falar disso, a gente precisa iniciar o nosso assunto com alguns pontos importantes, tá? Pontos estes que o teacher vai abordar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre os past tense, ok? Hoje a gente vai falar sobre o simple past, a diferença que ele tem entre o presente. Nós vamos falar de verbos regulares e irregulares, o que são, e também o past continuous. Ainda temos uma outra parte aí que não está muito inserida nesse assunto, mas que a gente vai falar hoje porque é rapidinho, é fácil, não tem muito mistério. Então vamos lá. Na página 20, nós começamos com o number 1 dizendo assim: simple past to be, ok? Isso é importante para que vocês saibam que existe regras com o simple past para o verb to be e existem regras do simple past para outros verbos, ok? Basicamente, o que a gente precisa entender é as suas conjugações, as formas que ele tem, como utilizá-los corretamente na afirmativa, negativa, interrogativa, quando vamos carecer de um auxiliar, quando não, ok? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, quando estudarmos tempos simples e tivermos de diferenciar o uso deles com verb to be e o outro verbo, qualquer outro verbo, a gente precisa entender que os outros verbos carecem de auxiliar. O verb to be não precisa. E ele diz o seguinte: we use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. To form the past tense of the verb to be, we use was for I, he, she, it, and were to we, you, and they. O que ele quer dizer, galera? Que o passado, ele expressa uma ideia, uma ação que começou e lá mesmo terminou no passado, tá, gente? Exemplo, eu morei em Coimbra, Portugal, de 2010 a 2015. Ponto. Eu comprei um computador novo. Eu estudei francês durante 6 meses. Eu já comecei a ação e eu já terminei a ação. São esses tipos de ações que não afetam mais o meu presente, que eu devo falar, que eu devo desenvolver em inglês, ok? Então, aqui é um exemplo em que a gente tem que usar o verb to be para formar esse passado. I was a student, now I am an engineer. Pegando lá de trás as regras do verb to be, para que serve, o que ele explica, como utilizá-lo, a gente deve pegar as mesmas e empregar aqui no uso com o simple past. Eu era um aluno e agora eu sou um engenheiro. Was. E aqui I am. Eu tenho I was e eu tenho I am. Qual é o parâmetro? Um fala de uma ação no passado, o cara estudou, o cara concluiu os estudos. E aqui eu tenho uma outra ação que é a presente. Em ambos os casos, o verb to be ele é usado para descrever a pessoa, né? Ligamos ali a profissão, uma característica própria dessa pessoa, tanto no presente quanto no passado, ok? She was just my friend, now she's my girlfriend, ok? A pessoa era e agora é uma outra coisa. Lembrando que nós utilizamos was para I, he, she, it e were para we, you and they, ok? Simple past com outros carinhas. Aí a gente entra num outro detalhe, galera. Quando nós vamos tratar de verbos, tá? No passado, nós começamos a estudar a ideia da regularidade dos verbos.
Ao utilizarmos o termo regular e irregular, nós temos a ideia inicial de que algo é diferente, enquanto algo segue um determinado padrão. Então, tudo aquilo que segue um padrão é chamado de regular na gramática. Todo aquele que não segue esse padrão é chamado de irregular. E ele diz o seguinte: We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes, the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. Mesma explicação que nós vimos lá para o verb to be, só que aqui agora nós vamos utilizar outros verbos. Como eu já mencionei, no caso do verb to be, nós não precisamos de auxiliares. Ele fará a sua afirmativa, negativa e interrogativa por si só. Agora, eu vou voltar nos exemplos do verb to be para depois fazer o parâmetro com os outros verbos, ok? I was a student, now I am an engineer. A negativa dessa frase será então I was not a student. Now I am not an engineer. Se eu quiser transformar a próxima frase, she was just my friend, numa interrogativa, o que eu farei? Was she just my friend? Was she just my friend? Eu consegui formar afirmativas, negativas e interrogativas sem a necessidade de um auxiliar. Auxiliar este que, enquanto lá no presente a gente tem ele como do e does, aqui no passado ele será o did. Acertou quem respondeu, ok? Vamos ver as afirmativas então com outros verbos. I, you, walked to school. He, she, it played yesterday, ok? Vejam as palavras que estão acompanhando. We, you and they fitted perfectly. Closed the books at 8 p.m. Studied at home yesterday. Vejam que todos os verbos que foram utilizados para esses exemplos têm algo em comum. A sua terminação é de, ok? Então, aqui a gente tem a chave do negócio. Se você tem verbos que, ao serem conjugados no passado, recebem o sufixo ed ou simplesmente de, a gente vai ver as regrinhas depois, quando esse verbo ele é regular no simple past, é porque ele tem a final ed. Se esse verbo ele não muda, bota-se uma letra, bota-se 3, bota-se nenhuma, ele é irregular. Okay? Então, regra principal, verbo regular é de. Não é regular é porque não tem ed. E aí ele tem diversas possibilidades aí de acontecer. Vamos ler o don't forget it. Para formar um simple past na afirmativa, ou seja, frases que estão na afirmativa, a gente coloca o ed. Walk, walked. Agora, se esse verbo ele termina em y, consoante y, eu corto esse y e coloco ied. Se esse verbo ele for um verbo que termina com CVC, o que é CVC, galera? Consoante, vogal, consoante. Eu pego a última letra e dobro. Foi o que aconteceu com fitted, ok? Não é todo verbo CVC que vai acontecer isso. Um exemplo é o próprio verbo hit, ok? Hit é um verbo que não se dobra a letra, tá? Vamos lá. Negativa. I, you, he, she, it, we, you, they did not walk to school yesterday. Ou seja, aqui na negativa nós vemos a presença do auxiliar, o did not, que na contracted form vira didn't, ok? Então, nós pegamos o I did not walk, porque eu preciso do did, eu preciso do not, para formar negativa. Uma coisa importante, que eu sempre deixo claro, quando se tem um auxiliar simples como do, does e did, para uma frase principalmente negativa e interrogativa, o verbo da ação, que aqui é o walk, ele não recebe nada de modificação, ou seja, ele não bota ed, ele não bota d, ele não bota cv, não tem nada. Tem auxiliar na frente,
o verbo ele é utilizado no infinitivo, ok? Então, nunca vai existir I did not walk it. Jamais. I did not walk. I didn't walk. Show? Muito bem. Don't forget it again. In the negative, the main verb should be infinitive without ed. Só para reforçar o que eu disse. Interrogative form. Aqui nós temos a inserção do auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo e a gente tem a mesma coisa. O verbo não muda. Did I walk to the beach yesterday? Did you walk to the beach yesterday? Did you walk significa você foi andando, ok? E é isso. Mais um Don't Forget It. Prestem atenção, esses quadrinhos azuis são muito importantes, muito legais aí para reforçarem o que a gente está falando. Então ele fala, we use the simple past to list a series of completed actions in the past. Nós utilizamos o simple past para listar uma série de ações no passado. These actions happen first, second, and third, fourth, and so on. Ou seja, acontecem de primeira, segunda, terceira, quarta, haverá na lista ali, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, logo mais eu fiz isso, logo em seguida eu fiz mais aquilo, e por aí vai. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Primeira, segunda e terceira ação. Terminei o trabalho, caminhei até a praia e achei um belo lugar, um lugar maneiro para dar uma nadada. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. O simple past também pode ser utilizado com uma duração da qual se inicia e se para, se começa e se termina no passado. A duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year, por aí vai. I lived in China for 5 years, ou seja, eu tenho um marco, né? Vamos botar que em 2010 eu comecei a viver na China, em 2015 eu acabei, concluí a ação, entendeu? Temos uma duração no passado. Que duração é essa? De 5 anos. Independente de quando essa pessoa começou a morar e quando ela deixou o lugar, durante 5 anos ela viveu ali. Essa é a parte de duração que estamos falando, ok? I lived in China for 5 years. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to make it clear. E aí a gente continua lendo o box ali em cima. That we are talking about a habit, we often add expressions such as always, often, usually, never. When I was a child, when I was younger, I studied French when I was a child. The simple past can also be used to describe past facts or generalizations which are no longer true. As in use for above, this use of simple past is quite similar to the expression used to. Aqui, galera, nós estamos falando o seguinte: como reforçar, como melhor transparecer as ações que tivemos no passado. Então aqui a gente está falando como demonstrar a duração de uma ação já passada, como determinar situações, ações que fazíamos no passado e que agora não fazemos mais, e até mesmo a própria e clara utilização do used to. Para quem não sabe, used to, tá? Ele é uma expressão que nós colocamos na nossa fala, na nossa escrita, quando queremos dizer algo que fazíamos no passado e não fazíamos mais. Exemplo, eu costumava assistir Liga da Justiça na televisão, ok? No SBT, sei lá, eu assistia no SBT pelo menos. Outras pessoas poderiam assistir em outro lugar. Como é que vai ficar essa frase em inglês, galera? Acertou quem falou. I used to watch, ok? Justice League on SBT Channel, ok? É isso. I used to watch. Para falarmos então de coisas que fazemos no passado e não fazemos mais, I used to watch. I used to e o verbo, ok? Simple present versus past.
Enquanto o Simple Present, ele denota um hábito, que é algo que acontece com frequência, que sempre ou nunca. O often aqui é geralmente eu que disse nunca, tá, gente? Pra ninguém pensar que eu tô traduzindo often ou often como nunca, tá? É só a minha percepção. Simple Past indica que algo aconteceu uma vez e determina a ocasião no passado em que aquilo aconteceu, ok? Então, essas determinações da ocasião é justamente o que o Don't Forget It anterior, esse blue box aí anterior, tá querendo mostrar pra nós, ok? A diferença, ela se mostra, né, entre advérbios que indicam o hábito e a frequência. Então, nós podemos entender que uma das formas de diferenciarmos ações no presente e no passado é justamente demonstrando as ocasiões que eles aconteceram. Tipo, geralmente, sempre, de 2 em 2 dias, ontem, há 2 meses atrás, há 2 anos atrás, e por aí vai. Frases com exemplos para isso. Simple present. I go to the park every month. Essa every month, ela pode ser utilizada tanto no presente quanto no passado, mas, dada a circunstância, ela tem um papel maior de presente porque ela indica uma rotina. Nós, todo mês, fazemos uma determinada coisa. Exemplo, I visit my family from Minas Gerais every 2 months. Ou seja, a cada 2 meses eu visito a minha família de Minas Gerais. Ponto. I went to the park last month. Mês passado, eu fui ao parque. They buy a CD every year. They bought a CD last year. Ok? Então vamos lá. Irregular verbs. Simple past tense. Nós já falamos, nós já vemos aqui o que basicamente eles são. Então, o verbo irregular é todo aquele que não termina em ed. E a sua lista, apesar de assustar, ela é pouca comparado aos verbos regulares. Teacher, eu tenho que memorizar todos? Eu tenho que botar isso tudo na memória? Não, galera. A ideia é que você consiga pegar estes verbos e utilizá-los dentro do seu dia a dia, fazendo com que eles sejam presentes, até porque quando este livro fez essa listinha, ele tinha a intenção de trazer para vocês aqueles que seriam os verbos mais próximos da realidade de cada um. Um cara de 16, 17 anos vai falar em boa parte do seu vocabulário verbos como estes. E aí fica mais fácil de você associar, porque você sempre vai estar utilizando. Então, automaticamente, gravar o seu irregular form fica mais fácil, ok? E aqui, galera, nós temos os exercícios, tá? Para serem feitos. Eu vou marcar para vocês lá, tô olhando aqui minhas anotações, tá? E agora nós vamos falar sobre past continuous. Past continuous é um tempo que, assim como present continuous, ele indica ações que dentro de um determinado momento estavam acontecendo. Nós falamos que, vejam bem, eu morei na China por 5 anos, ok? Eu morei na China por 5 anos. Por que morei na China? Porque trabalhava. Vamos pegar a seguinte timeline. Eu morei na China de 2015 a 2020. Se eu morei na China de 2015 a 2020, eu também trabalhei na China de 2015 a 2020. O que eu estava fazendo em 2018? Eu estava trabalhando. Então, do mesmo jeito que o present continuous demonstra para você uma ação acontecendo num determinado momento do passado, do presente, perdão, o past continuous faz a mesma coisa. Determina uma ação que estava acontecendo num momento específico do passado, ok? Não podemos esquecer que todo e qualquer tempo contínuo, progressivo, ele carrega o verb to be como seu auxiliar. E o verbo principal recebe o ing. Vamos lá. Tom was walking home when he met Jane. Ou seja, no meio da ação ele encontrou. Mas quando ele encontrou ela, o que ele estava fazendo? Uma outra coisa. Quem representa isso melhor? When, ok? Quando tivermos de utilizar why, por exemplo, a gente está falando
While, tá? Não é why de porquê, é while. W-H-I-L-E. While. A gente está contrastando duas ações, que são, enquanto eu estava estudando, Victor estava lendo. While I was studying, Victor was reading. Ok? É isso. Então, aqui eu tenho uma tabelinha que mostra as formas, né? Was é utilizado para I, he, she, it, como a gente sabe, e were para os outros verbos. No Don't Forget, a gente lembra vocês que alguns verbos que indicam ações, essas ações são non-action verbs, elas são ações porque são verbos, mas são não ações porque elas não têm moção. They don't have a motion. Elas não movimentam algo de fato. Elas estão aqui no teu heart, no teu coração, in your mind, na sua mente. Por quê? Elas não acontecem de fato. Elas simplesmente existem. Elas são sentimentais, ok? Então, parte da nossa mente, do nosso sentimento. Então, os verbos que a gente pode dizer aqui são o know, o want, o believe, o pray. O pray não, deixa eu ver um outro verbo aqui. Love, hate. São verbos que a gente pode colocar aqui como exemplo. Smell, que é cheirar. Ele também não pode ser utilizado no ing, ok? Então, aqui eu digo I was enjoying the beach, but Jane wanted to go home. Eu estava curtindo a praia, mas ela quis ir para casa. Se eu consigo falar no português, eu estava querendo ficar, mas a Jane estava querendo ir embora. Isso é possível no português? É. No inglês? Não. Então, ao invés de dizer eu estava querendo ficar e a Jane estava querendo ir embora, eu digo eu estava querendo ficar e a Jane quis ir embora. É isso, ok? Para fechar, double question. Assim como no português, nós temos palavras que, por si só, interrogam, fazem uma pergunta para nós. Elas são as double questions, ok? Essas double questions são as famosas o que, quando, como, aonde, por quê, por qual e por aí vai. A primeira delas é what. What's your name? My name is John. Where? Where are you from? I'm from Rio, Brazil. Aqui eu tenho a clareza de que what são perguntas objetivas e where são perguntas que buscam nos falar de lugares. Lugares, onde e aonde. Ok? Não existe onde e aonde no inglês. Só existe uma palavra para os dois, que é where, ok? Who, when e why. Who é usado para pessoas. A gente quer saber da pessoa. Quem é essa pessoa? Who is she? She's Susan. Who am I? I am your teacher. When? When is your birthday? It's on March 1st. When? Quando? Tempo. Nós temos uma amiga ali que é o what time, que é específico para horas. Que horas que vai acontecer. When, ele dá uma noção de tempo mais ampla e o what time dá uma noção de tempo mais específica, ok? Why é aquele que busca a razão das coisas. Why are you so nervous? Because, que é o porquê resposta, my father isn't feeling well, ok? Whose, ele quer saber da posse de alguém. Quem possui determinada coisa, de quem é tal coisa, ok? Whose car is this? It's Diana's car. Diana's car, perdão. Which color do I choose? Black or blue? Aqui, galera, ao passo que eu tenho o what como objetivo, uma pergunta com uma resposta direta, eu tenho which, que significa a mesma coisa, porém ele sempre me abrirá a opção de duas respostas. Você tem aqui, which color do I choose? Black or blue? É diferente de perguntar, what is your name? My name is Victor. Só pode ser Victor, não pode ser Maria, não pode ser João. É só Victor. Só tenho uma resposta. What color do I choose? Black or blue? Eu tenho duas possibilidades, ou preto ou azul, ok? Uma exceção é o meu amigo Hal, que faz parte da família, mas que ele quer saber do modo, da maneira como alguma coisa está acontecendo, como algo é. Ele tem outros primos que entram na lista, não estão aqui listados propriamente, mas que podem ser utilizados. How often, como a gente viu, ou how often, depende de quem pronuncia. How long, há quanto tempo.
desde quando. How far, qual é a distância. How much, quanto custa. How many, quantos são. Quanto é, em relação a substantivos contábeis, ok? O último, don't forget, who, what and which são subjetivos. Who wants something to drink, not who does want. What happened to you yesterday, not what did happen. And which line goes to the city centre? Centre é a mesma coisa que center, a diferença é que center é American English e o centre é British, ok? O que ele quer dizer aqui, galera? Esses pronomes, who, what e which, eles são muito possíveis de se utilizar como sujeitos da frase, ok? Quando eles estão como sujeitos, a gente diz que é uma subjective phrase, que é quando você não tem a necessidade do auxiliar, tá? Who wants something to drink? Who does want? Essa pergunta não fica... Quem quer? Tá? É subjetivo ali. Quem quer? Ok? Preposition in questions beginning who, what, which, where. Who do you want to speak to? Eu quero falar com. Aqui, essa preposição também é muito pedida pelo próprio verbo, ok? A preposição, ela é o cara que complementa a ideia do verbo. Speak to, falar com. Who do you want to speak to? É a mesma coisa que com quem você quer falar, ok? Ou para quem você quer falar também, né? Uma possibilidade aí. What was the weather like? Como o clima, né? Como o tempo estava? Essa é a pergunta, tá bom? Então, eu tenho outros exemplos como what are you looking at? What are you looking at? Para onde você olha, ok? Meu pronome ali, ele começa esse question word nada mais é do que um pronome interrogativo. Ele começa ali como sujeito da frase, automaticamente, dependendo do verbo que você utiliza, ele abre para você colocar a preposição no final. Who are you talking to? Who are you talking to? Com quem você está falando? Ok? Where are the girls at? Where are the girls at? Onde estão as garotas? Where are the boys at? Onde estão os garotos? Ok? Bom, espero poder tirar as dúvidas de vocês. Vou deixar aí marcado pelo formulário algumas perguntas que eu quero que vocês respondam. E também vou pedir a vocês que participem comigo na live logo mais para fazermos algumas dessas perguntas do nosso livro juntos, ok? People, thank you so much. Bye bye.